Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui outra vez para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos caminhando numa série de lições que fala do Sermão do Monte. Foram 3 capítulos, Mateus capítulos 5, 6 e 7, e hoje nós já começamos o 7, que é o último capítulo. Estamos caminhando para o fim desta série de lições, estamos na lição de número 11 hoje, e você vai lembrar comigo mais uma vez que Mateus capítulo 4 foi quando Jesus foi ao Monte da Tentação. Logo depois ele desceu dali vitorioso, chamou os seus discípulos, e depois você vai encontrar o texto de Mateus capítulo 5, aonde ele ali no Monte das Beatitudes começa a ensinar o povo sobre os valores do reino de Deus através deste longo sermão, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, textos extremamente desafiantes para a igreja do Senhor Jesus de hoje e texto muito, com certeza, desafiante e novo, porque era algo diferente daquilo que os judeus estavam acostumados a ouvir, mas ali estava Jesus ensinando sobre as verdades do reino de Deus, que agora, através de sua presença, havia chegado a este mundo. Seguimos, portanto, a série de lições, os valores do reino de Deus, comentadas pelo pastor Osiel Gomes, e chegamos hoje na lição de número 11, que ele intitulou como sendo cautelosos nas opiniões. Isso mesmo, é aquele texto, não julgueis para que não sejais julgados. E hoje em dia você sabe desta realidade. Quando qualquer palavra, esquerda ou direita, que você dá, alguém já logo diz, peraí, você não tem direito de julgar, não julgue a pessoa, não julgue as suas ações e assim por diante. Vamos hoje estudar o que a palavra de Deus diz para nós e chegaremos a alguma conclusão na presença do Senhor, porque há necessidade de chegar à palavra de Deus com temor no nosso coração, para que nós possamos assim aprender do Espírito Santo em nossas vidas. Sendo cautelosos nas opiniões, o texto básico em classe de leitura bíblica é Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6, e eu vou ler com você. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Eis aqui este texto tão importante da palavra de Deus para nós, e para este estudo nós vamos diferenciar um pouco dos demais colegas, homens e mulheres de Deus que seguem o caminho da lição. Nós vamos trazer para ajudar como recurso para os professores de escola dominical e para você que assiste na sua igreja e também nos dá o privilégio de assistir essa classe, uma classe dinâmica e um pouco diferente, dividida em 3 tópicos, e que nós gostaríamos de compartilhar com você, mas entendendo de estar num mesmo sentimento, com certeza a partir de um mesmo texto, ensinando e meditando na palavra de Deus. Dividimos esta lição, portanto, em 3 tópicos, julgando de 3 maneiras, é o primeiro. Segundo, julgando enquanto olho para mim mesmo. E por fim, julgando para a vida. No primeiro tópico, nós vamos encontrar julgando de 3 maneiras, e colocamos este tópico para responder a maior pergunta, porque quando eu li o comentário do pastor Osiel, no tópico número 1 da lição, que diz não devemos julgar o outro, então fiquei um pouco confusa, porque por um lado nós entendemos que não podemos julgar, fala da palavra de ser misericordioso, texto qual ele colocou no texto áureo da nossa lição, mas ao mesmo tempo ele nos chama a atenção, o pastor comentarista, de que há outros lugares na Bíblia, de que o julgamento de pessoas está explícito do apóstolo Paulo, e até mesmo ele nos chama a atenção a olhar que no último versículo que nós lemos, Jesus está julgando alguns
chamando-os de cães ou porcos. Portanto, há um julgamento que é próprio e há um julgamento que é impróprio, o qual o texto começa a dizer: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes serão vós também. Chamou estes de hipócritas. E estamos usando este primeiro tópico para tentar discernir qual é o julgamento que se pode fazer biblicamente, qual aquele que estaria incorreto de fazer biblicamente, e vamos tentar isto juntos através de 3 subtópicos. São eles: julgando para condenação, um julgamento irreconciliável e final. Letra B, julgando para discernimento, certo ou errado. E letra C, julgando para crescimento, portanto, a melhor opção. Comecemos e vamos à nossa Bíblia Sagrada, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6. Nós estamos falando sobre o primeiro subtópico, julgando para condenação, e eu comecei por entender de que o texto de Mateus, capítulo 7, quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, trata-se de um julgamento que alguém está fazendo sobre outro para condená-lo. Um julgamento de que a pessoa não tem palavra, é final, é irreconciliável, e este é o tipo de julgamento que Jesus chama a atenção, de que esta pessoa que julga olhe para si mesmo primeiro, e ele está chamando inclusive de hipócrita. E vamos olhar outros textos bíblicos que esclarecem esse tipo de julgamento. Olha lá o texto que nós falamos de Samuel. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Você vai lembrar comigo, sim, desta história. Davi estava dando um juízo, fazendo um julgamento a um homem de uma história que Natã contou. O profeta Natã chegou à casa de Davi, contou-lhe uma história de um homem que tinha muitas ovelhas, e ele foi e roubou a ovelha de um homem que somente tinha uma e tomou para si. Quando Davi ouviu aquela história, ele se irou e julgou na mesma hora o destino, o futuro daquele homem, dizendo aquilo que nós lemos: vive o Senhor, é digno de morte o que fez isso, e tem mais, vai pagar quadruplicado pela ovelha, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Naquele momento, Davi não sabia que aquele homem era ele, mas Natã, usado pelo Senhor, porque era o profeta de Deus ali, disse: Davi, este homem és tu. Mas veja, irmãos, sem saber que era ele mesmo, Davi fez este tipo de julgamento que eu entendo naquele lugar próprio, porque o julgamento de Deus foi próprio, mas entendemos que no capítulo 7 de Mateus, este tipo de julgamento final não pertence a nós. Condenar alguém, trazer um julgamento irreconciliável, que não há palavras, não há explicação, não há um conhecimento do que está por trás no coração da pessoa, é algo que não cabe a mim e não cabe a você, a nós servos de Deus. Mateus capítulo 7, 1 a 3 é este texto que lemos, acabamos de ler, não é? Não julgueis para não sejais julgados, com a medida que julgais vocês serão julgados também. E veja que no texto de Samuel que nós lemos de Davi, Deus inclusive usou as palavras de Davi, porque ele teve que pagar 4 vezes pela ovelha, né? Uma maneira figurada, que ele roubou. Ele pagou o preço de seu pecado, mas porque ele se arrependeu, ele encontrou perdão. Com certeza aquele era um pecado para a morte, porque todo pecado nos aparta de Deus, nos separa de Deus, mas ele se arrependeu e o Senhor o perdoou e continuou abençoando a sua vida. João capítulo 8, versículo 3 ao versículo 7, um texto tão conhecido nosso, mas que não poderia ser, na minha opinião, o melhor exemplo para este tópico. 8:3 de João diz: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois,
Que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Mas o foco do nosso tópico é um julgamento de condenação. E é exatamente isso que Jesus confrontou daqueles que estavam naquela cena. Daqueles homens que trouxeram aquela mulher verdadeiramente em pecado, desobediência à palavra de Deus, mas aqueles homens julgaram. Aqueles homens trouxeram um julgamento de condenação. Eles sabiam o que ela merecia pela lei e a trouxeram sem nenhum sentimento humano, a colocaram no meio daquelas pessoas que ali estavam e aí propuseram para Jesus. Talvez já é pelo contexto daquilo que você vê aqui, de que eles queriam ter algo para acusar a Jesus, parece até que eles já entendiam de que Jesus teria um foco diferente, um olhar diferente, um julgamento diferente. Mas como ele poderia ter um julgamento diferente da lei? Se ele, sendo Deus, foi o autor da lei, mas ele estava trazendo nesta verdade do reino de Deus, neste Novo Testamento, uma maneira, uma ótica mais profunda de aplicação da lei. O pecado, sim, deveria ser condenado. E ele disse: mulher, vai e não peques mais, onde há arrependimento, há perdão e uma nova vida, aleluia. No entanto, ali estava a situação, estava a pecadora, estava tomada no seu próprio ato, adulterando, mas o que Jesus diz? Então, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, aquele julgamento daquelas pessoas foram para condenação. No entanto, Jesus reverteu esta realidade, que é aquilo que nós falaremos no segundo tópico desta classe. Letra B, julgando para discernimento, certo ou errado. E aí onde nós entendemos que o julgamento que o Senhor Jesus condenou no capítulo 7 de Mateus seria este julgamento para condenação. No entanto, a Bíblia, não só em Jesus, ali naquele texto, como chamou-nos a atenção o pastor Osiel, como em outros textos, como outros servos de Deus no caminhar das Escrituras Sagradas, como nós vemos ser realidade na nossa vida, nós precisamos julgar para discernimento. Ou seja, não só todo ser humano, mas sem dúvida alguma aqueles que são crentes em Jesus, que creem e vivem pela sua palavra, têm que discernir o que é certo e o que é errado. O nosso discernimento não vem de um sentimento pessoal, e isso é muito importante. Porque uma das coisas que nós entendemos ali através da questão do julgamento é de que as pessoas não conheciam a realidade daquele que pecou. Mas Jesus conhecia não só a realidade do que pecou, mas a realidade daqueles que o acusavam. Mas nós não temos. E temos que entender que em nós mesmos nunca alcançaremos sabedoria tão grande para sermos aqueles que podem discernir por seus sentimentos todas as coisas. Mais do que tudo, porque nós nos submetemos à palavra de Deus. Esta é a sabedoria revelada. Esta é a lei de Deus para nós. Esta é a orientação e o ensino do nosso Senhor, a quem dizemos e chamamos Senhor. Orienta-nos. Este Senhor nos faz, e através dela e do Espírito que habita em nós, não do nosso sentimento, não das nossas ideias, nós discernimos o que é certo e errado. Vamos aos textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Ora, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: irmãos, vamos discernir, você tem que julgar quem é irmão e quem é aquele que se diz irmão, mas que na verdade é devasso, é avarento, que é idólatra, é maldizente. Então, se alguém tem estes frutos, porque foi Jesus mesmo que disse, é pelo fruto que a gente conhece. Então, sim, Senhor,
Como igreja, nós temos obrigação de julgar, não condená-lo, mas para nós discernir o que é certo e errado. Aí vem a orientação bíblica, diz, não ande com ele. Com o tal, nem com mais. Então a gente não vai sair para uma lanchonete com aquele que é maldizente, com aquele que é beberrão, que é roubador. Nós conhecemos o seu testemunho, que é incondizente com a palavra de Deus. A palavra disse, você tem que discernir o que é certo e errado. E aquele que obedece à palavra de Deus, aceita o seu conselho, glória a Jesus, de não andar, de não conviver intimamente com tais pessoas assim. Mas julgamos primeiro o que é certo e errado. Vamos ao próximo texto. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por um lado, trouxemos um exemplo de julgar a aparência. Que sentido? São beberrões, são maldizentes. Não é aparência só a estética, é suas atitudes, suas ações, são frutos que claramente podem ser vistos. Mas agora, a palavra de Deus nos chama a julgar espíritos. Pode ser que a aparência seja de piedade, como dizem Paulo e outros apóstolos que nos chamaram a atenção, de falsos irmãos, de falsos mestres, de falsos profetas, cuja aparência é de quê? De piedade. No entanto, a sua essência, a sua virtude é contrária à essência de Deus. E agora a palavra nos diz, vamos julgar, irmãos, não creio em todo espírito, mas vamos julgar, vamos provar se os espíritos são de Deus. Como provamos? Primeira e mais importante coisa, o que ele está dizendo, a virtude do que está saindo dele, está de acordo com a doutrina da palavra de Deus? Se sim, já está bom começo. Mas se não, irmãos, aleluia, Jesus disse, eu não vos deixarei sozinhos. Não vos deixarei órfãos, eis que enviarei para vós aquele que vai habitar em nós, o Espírito Santo da verdade, que nos ajudará em todas as coisas. E é ele que às vezes, através do dom de discernimento, nos dá clareza de que Espírito é, mas a maioria de nós, a todos nós que somos salvos em Cristo Jesus e, portanto, o Espírito de Deus habita em nós, nós sentimos uma reação. Não nos cai bem. Às vezes até não entendemos por quê, porque com certeza não temos o discernimento de que espírito é, mas algo está errado com aquela pessoa, algo está errado com aquela palavra, algo está errado com aquela mensagem, e o Espírito nos ajuda a fechar, que nós possamos aprender a andar em Espírito, a conhecer a voz dinâmica da presença do Espírito no nosso coração, para exatamente caminharmos no discernimento espiritual, julgando sim, isto é certo e isto é errado. Amém? Terceiro subtópico, julgamento para crescimento. Isto trata-se de julgar para saber a melhor opção. Vamos aos textos bíblicos. 1 Coríntios 10, 23 diz, todas as coisas me são lícitas. Isso mesmo, você conhece esse texto, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então nós temos que julgar as coisas. Posso sim tudo. Tenho conhecimento, como a própria igreja de Corinto, já sei de tudo e etc. A gente pode. Isso não é pecado. Sim, mas a pergunta é, convém a você? Edifica a tua vida? Edifica a igreja? Edifica a tua família? Edificação trata-se de crescimento, mais perto de Deus, mais alto nas coisas do Senhor. Então nós temos sim que julgar tudo em verdade, irmãos. Tudo que vem adiante de nós e num mundo que nós somos bombardeados de informações, você mesmo está me assistindo através do YouTube. E aí mesmo embaixo você tem um mundo de outros vídeos que você pode ver. Somos bombardeados, mas precisamos escutar e escolher a melhor opção. Julgar, começou a ouvir alguma coisa, começou a ouvir alguém. Não, isso aí não vem de Deus, isso não está me edificando. Não é o melhor para mim, não. Então esse eu não fico. Vou procurar aquilo que seja para edificação da minha vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Terminamos este subtópico com Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. A palavra de Deus lê-se da seguinte maneira: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia
enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Estamos falando de julgar para o nosso crescimento. Este texto fala, inclusive, disso. Versículozinhos aí anterior, ele fala que Deus deu à igreja os 5 ministérios para nosso crescimento, para nossa edificação, para a completude, para a edificação do corpo de Cristo. E aí nós, então, somos levados nesta estruturação a julgar para o nosso crescimento, para não sermos meninos inconstantes que vão atrás de falácias mentirosas, mas julgarmos se aquela palavra, se aquela falácia é de Deus, está de acordo com a palavra de Deus ou não, e assim continuaremos crescendo na presença do Senhor como corpo de Cristo. E esta é a melhor opção. Tópico de número 2. Você observou com certeza de que o texto da nossa lição começou com este assunto de não julgar, uma forma de Jesus falar quase que de juízo para contra nós, mas ele muda como mudou a realidade na história daquela mulher adúltera. E este é o assunto do segundo tópico. Julgando enquanto olho para mim mesmo, divido em 3 subtópicos: para consciência do pecado pela palavra, para perdão do pecado pela graça e para purificação pela consagração. Julgando, e é isso que Jesus disse aqui. Você não deve julgar. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer antes de julgar ou enquanto julga é olhar para si mesmo. Lembro de que nós já tocamos nesta lição no sentido de que este julgamento não é para saber o que discernir certo e errado, nem a melhor opção. Estamos falando de um julgamento condenativo. Ou seja, se eu ou você queremos condenar alguém, trazer uma voz de juízo, levar aquela pessoa a juízo, então a primeira coisa que o Senhor Jesus ensina é diz, olhe para você. Não foi isso que ele fez em relação à mulher adúltera? Ele disse, ok, se alguém não tem pecado, ou seja, seja o primeiro a tirar a pedra. O que aconteceu ali? Todo mundo teve que olhar para a sua vida. Todo mundo teve que olhar para o seu coração. E esquadrinhar, será que eu tenho direito então de acusar? Será que eu não tenho pecado? Irmãos, e você leu com certeza muitas vezes este texto. E um a um, aleluia, começando pelos mais velhos. Deixaram a sua pedra cair, fecharam o seu semblante e saíram. Ficou só Jesus com aquela mulher. Então, quando nós julgamos, nós primeiro devemos olhar para nós mesmos, tendo consciência do pecado por causa da palavra de Deus. O pecado, a palavra de Deus nos acusa contra o pecado e este julgamento é certo, mas nós sabemos que nós também somos vítimas. Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Aleluia! Quem quer que sejas, professor de escola dominical, pastor, novo convertido, não importa, quem quer que sejas, és inexcusável quando julgas, e eu digo eu, entre parênteses aí, para condenação, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas faze o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, porque os que tais coisas fazem, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Não. O mesmo juízo que de Deus para aquele que pecou é para minha vida, para a sua vida, porque assim como eles pecaram, nós também pecamos, não só no tempo que éramos pecadores, mas quantos de nós falhamos até o dia de hoje. Exemplo lindo é a realidade do próprio apóstolo Pedro, que foi um homem tão valente na defesa do Senhor Jesus quando vivia ao lado dele, mas no fim daquela história ele negou a Jesus, mas se arrependeu, foi perdoado e tornou-se um apacentador dos cordeiros de Deus. João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8 e depois para o versículo 10 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está aí um texto esclarecedor de que nós também caímos, não somos mais pecadores. Amém?
Não somos mais pecadores. Estamos no caminho estreito, somos de Deus, mas falhamos sim. E se dissermos, segundo diz o apóstolo João, que não temos pecado, ele diz aí, somos mentirosos. Mas quem está dizendo esse é aquele Espírito Santo de Deus que o revelou esta palavra e que conhece a cada um de nós. Amém, igreja? Letra B, o segundo subtópico, aí para perdão do pecado pela graça. Graça que perdoa imediatamente. Você lembra da história? Acabamos de falar de Davi. Irmãos, quando Davi escutou aquela voz de Natan dizendo, este homem é tu, na mesma hora ele foi como uma facada, ele se arrependeu e disse, fui eu que fiz. Você vai ver o reflexo disso em Salmo 51. Como é que ficou o coração de Davi quando ele se viu no lugar, porque o pecado cega, irmãos. O pecado cega, e Davi, nesse sentido, ele tinha cometido, não é que ele não sabia que estava errado, mas há uma cegueira espiritual, e quando Natan revela aquela palavra da parte de Deus, ele se arrepende, e a graça de Deus é manifestada naquele momento, quando Natan diz, não morrerás, aleluia! A graça é manifestada, e quantos de nós conhecemos a graça manifestada em nossas vidas? Veja Pedro, acabamos de citar o exemplo de Pedro. Pedro traiu a Jesus. Mas este Jesus, depois de traído, ressuscitado, apareceu lá na praia, quando Pedro já tinha perdido a esperança do ministério dele. Já estava de volta pescando no mar, fazendo aquilo que ele fazia antigamente. Quando alguém na beira da praia chamou-os, e quando eles chegaram ali, encontraram, disse um ao outro, é o mestre, né, que está nos chamando, e João foi lá e nadou, e o pessoal chegou na praia e foi comer. E o que Jesus fez ali, irmãos? Olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Irmãos, ali está a graça, aleluia, de Jesus revelada. Não jogou na cara a traição, porque ele já sabia. Aliás, tinha dito a Pedro, inclusive, que ele haveria de trair, para que nós entendamos que nós somos falíveis. Até aquele que diz, não, Senhor, ninguém vai te prender, ninguém vai te levar, ninguém vai te crucificar, eu vou defender o Senhor. E diz, Pedro, esquece. E o que ele está falando é verdade, porque quando chegou na hora que vieram prender a Jesus, ele tirou mesmo a espada e cortou a orelha do homem que veio, de um dos soldados. E Pedro disse, não, Pedro, já te falei que esse assunto é do outro lado. Aleluia! Colocou a orelha de volta e seguiu adiante. E ele veio para este propósito, para morrer. Mas ele veio também para dar perdão pela graça. E este perdão é imediato. A consequência, não. Assim como Davi pagou consequência pelo seu pecado, lembra das 4 ovelhinhas que ele falou que vai ter que dar? Ele pagou. Aleluia! Mas o perdão, que é o que nos garante a permanecer neste caminho estreito, a olhar e saber que eu ainda sou cidadão do reino de Deus e vou para o céu, é imediato. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando de que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. É o Senhor que por sua bondade, aleluia, nos leva ao arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 9, de se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Trabalho duplo do Senhor, perdoar e purificar, porque é verdade, às vezes a gente é perdoado, mas fica uma mancha, fica uma história, fica um trauma para trás, mas o Senhor é aquele que também trabalha purificando o nosso coração, purificando a nossa alma, aleluia, e esta obra da graça, ela é aplicada imediatamente para nós. Terminamos com 1 João 2:1, que diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, aleluia. A ideia é, se você é de Cristo, até um versículo aí diz, quem é de Cristo não peca. Mas a ideia aí é, eu sou de Deus, eu não devo pecar, eu sou nascido de novo, a minha natureza não está mais inclinada ao pecado, e a carne sim, né? Mas o meu espírito já me ajuda a lutar, eu não sou mais, vamos ser bíblicos aqui, escravo do pecado, aleluia, ainda que a minha tendência carnal me leve a querer, eu não sou mais escravo. Então, o apóstolo João diz, eu escrevo para vocês não pecarem. Mas se alguém pecar,
Aleluia. Nós temos um advogado, olha advogado aí com A maiúsculo. É Jesus, ele diz, para com o Pai é Jesus Cristo justo. Ele está, portanto, ao lado do Pai para tratar as nossas causas, para que haja um perdão e aplicação da graça imediata. Terminamos este tópico falando de que julgamos enquanto olhamos para nós mesmos, entendendo que há uma purificação da nossa vida disponível para nós, como falamos naquele texto. Há um perdão e há uma purificação. E esta purificação é através da consagração. Ela é um processo. 1 Timóteo 4:5 diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Está falando da criatura. Ou seja, eu e você caminhamos este processo de purificação e santificação através de dois elementos, da palavra de Deus e da oração. Efésios capítulo 4, versículos 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, porque não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, baixa, digo eu, né? Voltando à Bíblia. Mas só que for boa, olha aí, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. E terminamos com 32 que diz, antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, o caminho da consagração, da purificação é através da oração e da palavra. Ele é um processo, é deixar de falar mentira, é deixar de falar a palavra torpe, mas de vez em quando escapa, né, irmãos? De vez em quando a gente... E é um processo, tenhamos paciência, mas este é o processo. Se você continuar a alimentar através da palavra e continuar a alimentar este processo da oração, a palavra garante, e eu digo, funciona, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Vou dizer, foi uma professora minha que falou isso comigo, eu estou repartindo agora com você, porque é assim que funciona no reino de Deus, amém? Eu vinha de um tempo do mundo, e aquelas músicas e aquela realidade do mundo ainda estava na minha cabeça, meu coração limpinho já em Jesus, alegre, contente, cantando na igreja, oh felicidade. Mas ainda uma série de coisas. Eu fui falar com a minha professora de escola dominical e ela disse poucas palavras, mas ela leu este texto e disse, tão somente continue orando ao Senhor, tão somente continue se alimentando da palavra de Deus. Vai sair. Irmãos, nem vi o tempo passar, passou o tempo. Aquilo ainda era como um fantasma na minha vida. Mas, de repente, quando eu me vi um dia que eu ouvi aquela música, em vez de eu sentir atração por ela, eu senti repulsa. Eu digo, meu Deus, aleluia, o milagre aconteceu! E este milagre é um processo de purificação que vem através da palavra e da oração. O perdão é imediato, a purificação é um processo. Terceiro tópico, julgando para a vida. Falamos, então entendemos de que há julgamento que é próprio biblicamente. Sim, senhor! Então não venha o mundo dizer, você não pode julgar. Não, senhor. Pelo menos a palavra de Deus que eu conheço não diz assim, eu não vou te condenar, porque quem te condena é a palavra, é o Senhor, só Ele tem poder. Eu não. Mas há outros julgamentos que nós podemos fazer e devemos fazer. Sabe por quê? É o texto que nós lemos a lição. Olha aí, o último versículo que nós lemos vai falar, e este texto, tópico 3, se você tem perguntas sobre ele, negócio de cão e porco e etc., vamos escutar este texto. Olha lá, Mateus capítulo 7, 1-6, ele falou hipócrita, tira a trave, aquela coisa toda, e no versículo 6 ele lê o seguinte, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. E aqui, irmão, a gente tem que aprender uma coisa já de cara.
é que Jesus chamou alguns de cães e chamou a outro de porcos. E agora vem a pergunta e os nossos 3 subtópicos. Julgando para a vida, quem são os cães? Inimigos da cruz. Quem são os porcos? Escarnecedores. Qual sua intenção? Pisar e despedaçar. Esta tradução e esta interpretação de dizer que os cães são os inimigos da cruz de Cristo é minha, viu, irmão? Não é, você não vai encontrar na Bíblia desse jeito dizendo. Como outras vezes e oportunidades nas palavras, nós temos que às vezes escolher palavras para colocar num papel ou num esboço. A Bíblia não está dizendo que cão é isso. Poderíamos, eu fiz até algumas pesquisas, caminhar um pouco por aí, mas não é aquilo que nós queremos passar nesta classe. O importante a dizer é que quando Jesus diz, você tem que julgar alguém de cão e cuidado com esse, não deis, o que ele diz aí? Não deis as coisas santas para os cães. Vamos ler os textos bíblicos que podem nos fazer entender este assunto aí. Nós propomos 2 textos. Efésios 5:8 diz assim: porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho das luzes. Por que eu coloquei esse texto aí? Porque fala exatamente da realidade espiritual dupla. Alguém ou só pode ser trevas ou pode ser luz. Não existe penumbra no reino espiritual, no mundo espiritual. Alguém ou é treva, o texto bíblico de Paulo aos Efésios diz, porque noutro tempo erais trevas. Nós, antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Fomos transportados de um reino, de uma realidade espiritual a outra realidade espiritual. Portanto, nós precisamos julgar para a nossa vida. E se os cães, neste contexto, são aqueles que estão em trevas, a Bíblia nos exorta a não darmos as coisas santas àqueles que estão em trevas. Amém, irmãos? Nós a eles pregamos a palavra e com 2 ou 3 palavras o repreendemos. E se não aceitar, isso é a Bíblia que diz, irmãos. Sai fora e olha ainda, tira a poeira. Ai, mas a piedade, irmãos, precisamos aprender a obedecer e submeter a Bíblia Sagrada. Porque Deus conhece, Jesus aqui ele diz, aos inimigos, às trevas, nós não vamos compartilhar as coisas santas, vamos pregar a palavra, mostrar a luz de Deus, aleluia, ter piedade e amá-los, orar por eles, pregar o evangelho, viver o evangelho para que eles conheçam, glória a Jesus. Mas aos que preferem, aos que permanecem, aos que são e permanecem nas trevas, estes nós não daremos as coisas santas. Filipenses 3, 18 e 19, porque muitos há dos quais muitas vezes vos digo, e agora também vos digo, chorando, disse Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ora, irmãos, por favor, entenda aí. O contexto de Paulo não é mais do mundo. Enquanto no versículo anterior eu falei de um contexto entre trevas e luz, e quando você fala de trevas e luz, estamos falando de dimensões espirituais, ninguém está dizendo de pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas ou são trevas ou são luz. Amém? Mas neste contexto deste versículo, Paulo está falando no contexto da realidade da igreja local e ele diz, eu fico chorando, mas eu tenho que dizer, infelizmente, alguns destes, irmãos, são inimigos da cruz de Cristo. E eu quero trazer um paralelo a este versículo de Jesus e dizer, estes são os cães aos quais nós não devemos dar as nossas coisas santas. Porque ele diz, o fim deles é perdição, o Deus dele é o ventre, a gente é egoísta, que quer glória para ele mesmo, que só pensa em coisa terrena. Como é que eu vou saber disso, irmão? Pelos frutos. Vai pregar e só fala em dinheiro, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque o reino de Deus que Jesus anunciou não fala disso, é o contrário. Ele diz, não é comida, não é bebida, e aquele buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é demais. A gente já estudou demais nesse trimestre. Então falou muito em coisa terrena, irmão, tem alguma coisa errada. Então a nossa beleza santa, abrir o nosso coração a esta terra, aleluia. Lembra das 4 terras, irmãos? Oh, aleluia, aquela última terra que a semente entrou e frutificou e deu fruto a 100, a 1000 sou eu e você. A palavra entrou em nós e frutificou em nós e nós amamos a palavra. Nós amamos a Jesus. Esta terra é santa.
E é por isso que Paulo chora quando ele diz: infelizmente, muitos estão entre vós, mas são inimigos da cruz de Cristo. E aí vem Jesus dizendo: não deis as vossas coisas santas aos cães. É triste julgar alguém de cães, mas a decisão é deles. E nós temos que obedecer a palavra de Deus, estarmos guardados, porque o nosso pastor, aleluia, é Jesus. Aleluia. Ele nos ensina a sermos submissos ao nosso pastor na terra, mas nos ensina a julgarmos todas as realidades espirituais conforme a sua palavra, não o nosso sentimento, e submetermos na sua presença. Quem são os porcos, letra B? São escarnecedores. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 12 diz: não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. É isso mesmo, irmão. Alguém que por natureza é escarnecedor e você fala para ele: não convém que seja assim, mesmo que seja com todo jeito, irmão. Mesmo que você venha com a palavra de Deus com toda a humildade, não adianta, ele não vai amar você e ele não vai chegar perto dos sábios, porque o seu coração é escarnecedor. Estes são os porcos. Estou fazendo um paralelo aí. Amém? Próximo texto de Provérbios mesmo, capítulo 9, versículo 7 e 8. E o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor. Olha aí as suas pérolas, que Jesus diz. Tá vendo aí? Não tireis as suas pérolas aos porcos. É a mesma coisa. Porque o ensino da Bíblia é isso, irmão. Coesão, aleluia. É o mesmo Deus. Não repreendas os escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. E é isso que nós vivemos aqui, aleluia. Quando a palavra nos repreende e nós somos sábios, nós amamos a Deus. Então nós amamos aquele que é instrumento de Deus para nos repreender. Na hora que chega, dói. Mas depois traz fruto, como disse Paulo, fruto de arrependimento, fruto de vida. E por isso os nossos pastores que nos repreendem, que nos chamam a atenção, aleluia, que nos ensinam no caminho correto, que não tem se desviado a sua doutrina e o seu evangelho. Bem-aventurados homens de Deus, aleluia, não só tem o seu galardão seguro, mas o sábio os amará, aleluia. Terminamos com 2 Pedro capítulo 3 e versículo 3. A palavra de Deus diz assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os porcos. Terminamos a lição com a intenção dessas pessoas. São pessoas carregando espíritos escarnecedores, espíritos porque estão inimigos da cruz de Cristo, amam a si mesmo, enfim, não queremos entrar neste detalhe, mas eles têm uma intenção, e é segundo o que Jesus disse. Veja aí, Jesus disse no texto de Mateus capítulo 7, ele diz: não deis, as coisas santas aos cães, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, ele diz, para que não as pisem, e voltando vos despedacem. Então tá claro aí. Qual o objetivo deles? Pisar. Lembra de Jesus falando do sal? Se o sal não salgar, para nada serve, a não ser ser pisado. É isso a intenção deles. É fazer eu e você tornássemos sal insípido. Porque aí, vão pisar sobre nós. Mas se fosse só isso, já seria cruel demais, né, irmãos? Homens e mulheres a quem Deus salvou, transformou, libertou, agora estão humildemente servindo ao Senhor, ensinando a palavra, evangelizando nas ruas. Estes não só querem pisar, mas diz a palavra de Deus por Jesus Cristo, despedaçar. É João capítulo 10 e versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então esse é o objetivo do diabo. Vamos a Provérbios capítulo 23 e versículo 9 diz: não fales aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Termino com 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, que diz: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam, não têm medo
de blasfemar das autoridades. Não aceitam autoridade, essa é a verdade. Versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas, ou seja, máculas, manchas, são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Olha aí, vale aí dizer que esta gente, dá para ver que a turminha que Pedro está falando aqui é gente não muito boa, né? Pelo contrário, é gente má, com outra intenção espiritual, irmãos. E ele diz, mas eles estão banqueteando convosco. Mas terminamos com o versículo 18 que diz, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne. Engodar é enganar. É enganar. É fazer a trampa para você cair. É te enganar, né? Com as concupiscências da carne, com dissoluções, mentiras escondidas, engano, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, alguém que estava saindo de um caminho ruim, uma ovelhinha lá, né, de Jesus, graças a Deus, que agora aprendeu a dizer, caminhando eu vou para Canaã e feliz com Jesus. Então estes se acercam e engodam, e é conversa, e etc. E o apóstolo Pedro diz, olha, eu quero que vocês entendam aqui a sua intenção. Ele não vem para te ajudar, para te edificar, mas para pisar e despedaçar. Forte, irmãos, nós entendermos que esta é uma realidade. E tem mais uma coisa em qualquer igreja, por isso que está na palavra de Deus, porque na igreja lá de Pedro, na igreja de Paulo, nas tantas, né, que até Paulo formou, existia esta realidade. Ele diz, olha, este é o espírito do anticristo. Então significa que esta realidade espiritual dos falsos profetas, estamos bem orientados pela palavra que haveria, já estava presente ali, haveria de continuar. E nós vivemos, infelizmente, esta realidade até hoje, mas somos guardados, edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. E eu sei que você é alguém que ama esta palavra. E se você foi edificado por esta lição de escola dominical, por favor, compartilhe esta lição com alguém. E olha, está chegando um novo trimestre que vai ser tão desafiante. Eu fiquei tão feliz, irmãos, em ver aquilo que nós vamos falar, porque é importantíssimo a igreja ouvir sobre isso. Portanto, leve o material deste canal para outras pessoas, para que eles possam também aprender conosco. E como o nosso contexto é tão diferente dos demais, você pode ouvir a sua classe no domingo e ainda achar um tempinho de se alegrar meditando na palavra de Deus aqui conosco, no canal da professora Manuela Barros. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.